guerra pelos governantes de todo o nosso planeta Terra, pelos encarnados e desencarnados, amigos e inimigos. Vamos a nossas meninas e meninos. Júlia Vieira Garcia da Silva, Leiane Alice Clementino Souza, Maria de Fátima Rego, Maria Suzete Guerra de Sá, Isa Ferreira, Francisco Benévolo Dantas Neto. Que Jesus dê a cada um o lenitivo necessário para a sua saúde ou a sua cura. Que assim seja. E neste momento eu vou começar a leitura do nosso exórdio, nossa leitura preparatória para o nosso evangelho da noite de hoje, do nosso livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel. O capítulo 158, intitulado Governo Interno. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, ele diz assim: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. E o Emmanuel nos diz, efetivamente, o corpo é a miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual. É razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios. Quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando o trabalho. O governo supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que nos hostilizam, nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num acelerado. Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos, em qualquer posição da vida. O problema fundamental é da vontade forte para conosco, é de boa vontade para com os nossos irmãos e de boa vontade para com os nossos irmãos. Graças a Deus, assim seja. Nesse momento, eu passo a palavra ao seu Arlindo para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso evangelho da noite de hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Dora. Boa noite a todos, sejam todos e todas bem-vindos. E hoje vamos proferir
a oração Evocação a Jesus, do livro Preces Espírita, pelo Espírito Caibra Schutel. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influi para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente-nos no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defenda de todo o mal. Senhor, proteger aqueles que desejam se iniciar na vossa doutrina e dar-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz esteja sobre nós. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos. E que possamos, Senhor, nessa noite, amparado pela tua proteção, iluminado pela vossa luz e guiado pelos vossos mensageiros de luz, tenhamos um evangelho em clima de paz, harmonia, equilíbrio e muito amor nos corações de cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada, senhor Lindo. Nesse momento, eu peço à espiritualidade superior a permissão para passar a palavra à nossa querida Aglaci Helena para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos que ainda não dei, aos que deem. Continuem na paz, continuem conosco, nós encarnados e nós desencarnados, que aqui se fazem presente para ouvir, desde o início dessa harmonização até o final, que precisam. Né? Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós vamos ler o item 10. Eu lembrei muito do Senhor, viu, senhor Arlindo? Ele vai perguntar o porquê, mas depois eu digo o porquê. Os falsos profetas da erraticidade, olha só. Aí as pessoas, às vezes, dizem assim, a erraticidade ainda somos nós aqui, nos erros, mas a erraticidade já é quando a gente já não é mais a alma, e sim é espírito. Né? E diz aqui, os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam, sem escrúpulos, de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria a desmascarar, porque, em agindo assim, eles próprios dão ao mal, os mais formal, desmentindo aos que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Aqui nos lembra, né, de a gente, hoje mesmo, quando nós estávamos aqui, caladinhos, e seu Arlindo esqueceu que o microfone estava aberto e fazendo a sua prece, né, pelos desencarnados. Achei lindo, né?
Porque existe tantos e tantos que dizem assim, eu vou chegar próximo, porque tem a empatia, tem a afinidade, né? É a energia que atrai aqueles falsos profetas que chegam dizendo que são alguns de luzes, mas no fundo, estão causando desunião em grupos, no fundo, estão causando desuniões em casas, desuniões onde chega ao ser luz, é o contrário da luz. Aí diz, não, meu anjo da guarda, meu guia espiritual é fulano de tal. Aí dá o nome de um espírito de luz, né? Usando o nome do espírito. Aqui eles usam nomes. E diz, são eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos e os compelem e se isolarem uns dos outros, os que virem com os maus olhos. Só isso bastaria para o desmascarar, porque, em agindo assim, eles próprios dão os maus mais formais desmentido, eu já estou relendo, ao que pretendem ser cegos, pois são os homens. Aí eu peguei aqui uma parte que fala exatamente sobre a parte de cegos, né? Cegos são os homens que Cegos são os homens, está bem aqui, de Haroldo Dutra Dias, as cartas de Paulo, que diz assim, cegos são os homens que não aceitam e não observam, né? Tá também no livro dos Espíritos 879, que também fala do caráter, da pureza de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro exemplo de pessoa que nos fala da caridade. Aí eu lembrei, eu acho que foi Margot que falou ontem, eu não me lembro se foi Margot, se foi Rita, mas eu acho que foi Rita, não me lembro mais qual foi, mas está lá na gravação. Depois eu vou até dar uma olhada. Sobre Sócrates, né? Que quando ele percebia os pensamentos, é o que nós deveremos fazer sempre, filtrar aquilo que será que isso que eu estou pensando, será que isso que eu estou almejando fazer vai fazer bem ao próximo, vai fazer bem a mim? E antes disso, filtrar. Se não for fazer bem nem a você nem ao próximo, não é do bem. Aquele pensamento não é teu. Aquele pensamento não é de um espírito de luz que está se passando. Aí, lá em 1 Coríntios 3:3, ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, disse o apóstolo Paulo, ainda que entregasse meu corpo às chamas e não tivesse a caridade, isso não me adiantaria. Até mesmo a caridade pode ser totalmente distorcida, já diz o Haroldo Dutra nas cartas de Paulo. Aí, então, continuando, a gente entra aqui nas armadilhas tão grosseiras. E isso aí é uma coisa tão comum. A gente vê muito de espíritos ou espíritas, né? Ou seja evangélico, seja católico, seja de qualquer uma religião, não importa qual seja, porque Deus não deixou religião. Jesus aqui esteve pregando o amor, pregando a sabedoria, pregando a indulgência. Não julgais o próximo com esses olhos, mas julgai com a tua essência. Olha para ele como sendo Jesus olhando. Ou, melhor ainda, pensa se fosse Jesus que estivesse no lugar dele, o que você ia fazer? Quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a se conscientizar de que, se fosse Jesus, o que você faria? Aí lembra daquela mulher, né, que saiu
e saiu dizendo que ia tomar um café com Jesus. A história é repetida, mas eu vou falar, porque tem pessoas aqui novas. Saiu dizendo que ia tomar um café com Jesus. Não, hoje eu não vou trabalhar, eu vou tomar um café com Jesus. E então saiu, quando chegou na primeira conveniência, encontrou um mendigo parado na porta e ele pediu um golezinho de café. E ela disse, aí ela ia passando, mas aí voltou do convite que ela tinha feito a Jesus, voltou e disse assim, então, eu vou trazer vamos então tomar o café comigo, aí você come mais coisa. Não, eu só quero um golinho de café. E assim ela insistiu, ele não foi, e ela disse, então, eu vou entrar e vou trazer, então, o café com algumas coisas para você comer. E ele, então, ela entrou ali, fez as compras, quando saiu, cadê o mendigo? Então, quantas dessas pessoas nós encontramos no nosso dia a dia? Quantas dessas pessoas nós encontramos nos corredores dos hospitais, muitas vezes, com aquele só um acompanhando, aflito, e nós passamos muitas vezes sem dar um bom dia, e eles precisando só de um olhar de caridade. Só um bom dia, mas vindo de dentro, vindo da essência. Certa vez, falando em prática, eu não sei bem dizer o nome, mas era vamos dizer, um monge, e o outro era um cara bem grosseiro, grandão, tipo um escravo, mais que bem, ele agia. Então, ele foi desafiar o monge. E ele chegou e disse, seu monge, vou falar assim, seu monge, qual é a diferença do céu e do inferno? Aí o monge calado, silencioso, nada falou. Aí ele foi e disse, por que você não fala? Eu vim aqui para saber. Aí puxou logo a bainha e já ia fazer a loucura, né? Aí o monge olhou de sair, está o inferno. Aí ele calou, guardou a bainha, guardou a faca, calou e ficou admirada da sabedoria do monge. E o monge continuou calado. Aí ele, em silêncio, pensando na resposta do monge, de repente foi e disse, e o que é o céu? Não, aí ele foi e disse assim, desculpa, aí ele foi e disse, seu monge, muito obrigado por o senhor me mostrar o que é o inferno. Nem foi mais procurar o que era o céu, preste atenção. Muito obrigado por o senhor me mostrar o que é o inferno. Muito obrigada de coração. O Senhor evitou eu fazer o mal. Muito obrigada e muito perdão. E ele sentiu que ali vinha de dentro da essência dele. Aí ele foi e disse, e aí está o céu. Olha a diferença. Nas escolhas, nós queremos o quê? Para o nosso dia a dia. Ser um bom profeta? Profeta, antigamente, era muito de adivinhar, né? E a forma de adivinhar antigamente não era você botar uma bola de cristal ou botar cartas, como a gente vê aí nas mídias da vida, mas você dizer, olha, fulano de tal vai passar por isso, mas na época, eu até já até falei aqui, na época, até com Paulo de Tarso, fazia-se muito a encenação artística. Isso eram os profetas. Mostrava a ele como o que ia acontecer em tal cidade. Quando ele chegasse lá, ia acontecer. E realmente acontecia da forma que ele se mostrava fazer. Esses eram os profetas. Aí existe também os profetas que chega para a pessoa e diz, olha, você vai fazer isso, vai acontecer isso. Às vezes realmente acontecem as coisas, aí pronto, já leva a fama. Aí começa a criar o quê? O orgulho, a vaidade, e aí vai crescendo e vai domando aquele instrumento, porque todos nós somos instrumentos da espiritualidade. O que queremos ao nosso redor? Que tipo de espíritos queremos conosco?
é o que nós pensamos, é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Tudo isso aí é o que nos atrai. Somos atraídos pelas afinidades. Se nós não temos mais um hábito, é como diz o alguém me tocou, né? A gente vai no médico, eu até falei isso aqui em outro dia, não, acho que foi lá na Casa Espírita aqui. Você pega, chega no médico e o médico vai e diz: olha, você precisa mudar os hábitos, mudar a alimentação, você precisa fazer isso, você corre atrás de tudo. E olhe quando ele não diz assim, você vai precisar de uma cirurgia, e você corre para fazer a cirurgia, baterias de exame para poder fazer a cirurgia. E Jesus vem e diz com a maior das simplicidades: você também precisa mudar os seus hábitos. É com os hábitos do pensamento, da fala, das suas atitudes que nós moldamos quem vai estar perto de nós, quem vai estar conosco. Isso são os verdadeiros profetas. E aqueles que não adianta a gente diz muito, né? A gente fala demais, de aqueles que estão nos centros espíritas, não importa em qual que seja. Está lá, está tudo lindo, maravilhoso. De repente, você fala a coisa mais linda. Quando você sai, você simplesmente não fala mais nada. Não, aquilo que você falou ficou lá. E você é outra pessoa. Aí fala até do sepulcro caiado, né? Que ali está só a casca, lá na frente, lá no auditório. É o sepulcro caiado. Por quê? Porque é uma pessoa que, no fundo, na essência, não é aquela pessoa lá fora. Não é aquela pessoa bondosa, não é aquela pessoa meiga, não é aquela pessoa compreensível, não é aquela pessoa que não julga. É aquela pessoa que faz tudo isso aí ao contrário. E então diz aqui, mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser, senão apenas muitos bons mais, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e o bom senso, e vereis o que deles restará. Convide comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema contradito pelas mais vulgares noções da ciência. Esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De um outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, ou é sempre pelo bom senso das massas, e aí está ainda um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira do que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. E aqui eu dou uma paradinha, só para falar aqui rapidinho, que eu lembrei lá de Mateus, eu acho que é lá no capítulo 7, que fala exatamente, está lá em Mateus, está lá em São Marcos, tudo é até uma coisa repetitiva, que Jesus, quando ele fazia as coisas, muitas vezes ele não mandava que as pessoas que era curado, as pessoas que tinham o testemunho, ele não mandava a divulgação. Ele não dizia, vai e mostra para todos. Alguns ele fez quando já estava próximo ao seu Calvário, né? Então, ele era um profeta simplesmente caridoso, amoroso, humilde e simplesmente não precisava ele ostentar o que tinha, porque ele tinha, nós sabemos. Hoje até estávamos falando sobre a fé, né? Sobre a fé,
Gente, eu digo nós, mas era eu com meus livros aqui, eu buscando aqui, eu mesmo fico procurando ver o que. Até no livro dos médios fala sobre isso aí, no caso da obsessão, né? Que fala exatamente sobre isso aqui. Que muitos dos médios deixam-se ser obsediados exatamente por isso, pelo orgulho, pela vaidade, o que Jesus não tinha. Jesus fazia, como ele fez com aquela mulher que estava há 18 anos derramando sangue, não foi a veste que a curou, o pedacinho que ela tirou, foi a fé. Não é nós dizer, vamos ter que tocá-lo. Toca, sente ele dentro, porque nós somos o templo. Não adianta nós dizermos que não, nós temos que estar dentro do centro espírita, nós temos que estar dentro de qualquer instituição. Não necessariamente. Ele disse, se tranca no teu quarto, em segredo eu te escuto. Em segredo eu te escuto. O grito da tua alma eu escuto. Não precisa falar, não precisa repetir, não precisa. Eu te escuto porque tu és o meu templo. Aí então diz aqui, repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento, olha aí. Eles são quase sempre espíritos vaidosos, medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de que os a fascinarem e os ter sob a sua dominação. Certa vez, no Socorro Fraterno Bezerra de Menezes, eu fui atender a um espírito, né? Eu fui dar o socorro, fazer o resgate, né? E ele disse, quem é você? Aí eu fui e disse, um espírito ainda encarnado. Aí ele foi e disse, e eu sou um justiceiro. Eu olhei para ele e aí comecei a falar de Jesus, comecei a falar de Maria. E comecei a falar de coisas boas, da luz que ele ainda não tinha visto, da parte cega que nós ainda temos. Porque quando nós ainda não somos perfeitos, nós ainda temos muita cegueira. Nós ainda precisamos modificar, nós precisamos fazer a cirurgia moral, nós precisamos lapidar o que ainda há de imperfeito. O que ainda há de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Quem de nós, mesmo espírita, sabendo que a vida continua, mas a gente sofre tanto com a partida de um ente querido, a gente ficava com a pessoa, olha o egoísmo ainda aí. Mas quando a gente começa a perceber que todos nós um dia retornaremos, que isso aí é fato, a gente começa a enxergar por esse lado, que é a fascinação da doutrina espírita, é a razão, é a ciência e a razão, que nos mostra os mais profundos sentimentos em todos os sentidos de nossas vidas, em todas as nossas aflições. E por que não sermos pessoas do bem? É só ler o capítulo 17, sempre que puderem. A perfeição do homem de bem, os caracteres do homem de bem. Mas se você pega aleatório o evangelho todos os dias, abra só um pedacinho antes de sair de casa, tira um minuto para Deus, diminua o som dele, escuta ele e vai na direção certa. É como diz Chico Xavier, levanta e segue. Né? E diz aqui, são geralmente espíritos ávidos de poder que, déspotas públicos ou privados durante a sua vida, querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Muitos deles ainda continuam obsediando, está lá no livro dos médios, no capítulo 23. No meu aqui é a página dos 393, até deixei aberto. Uns continuam, e um grande detalhe, a maioria pensa que a obsessão vem só de lá para cá, mas a grande maioria é daqui para lá também. Nós chamando, nós buscando, gente,
é preces. A prece, mas não é aquela prece. Eu vou fazer prece e fazer aquela prece decorativa. Mesmo que seja decorativa, mas que você sinta que venha de dentro. Não adianta nós fazermos que ela, como diz Chico Xavier, não passa do céu da boca. Né? Aí diz aqui, em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. De um outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médios sérios, e não em tais ou tais, com exclusão dos outros. Ninguém é médio perfeito se está obsediado. Aqui eu estava fazendo eu faço o estudo aí com o Henrique, né, o estudo mediúnico, e a gente está no livro Desenvolvimento da Mediunidade, que, por sinal, eu estou fazendo sempre o resumo, né? Desde quando eu vim para cá, para poder eu ter minha presença aí, eu estou fazendo o resumo. E é muito interessante isso, porque e eu vou dizer agora para vocês, o resumo a gente aprende grandemente mesmo. Ninguém é médio perfeito se está obsediado. E a obsessão manifesta quando o médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Aí, outra vez, desse dia que eu fiz o resgate desse justiceiro, foi perfeito. Outra vez foi com um colega da gente aí, do Bezerra de Menezes, que ele chegou e ele foi atender a das pessoas que estavam lá, e a pessoa foi e disse: você vem me atender, você vai me educar, você vai me mostrar o quê? E aquilo que você fez ontem? E eu estava próxima. Eu, para não ouvir mais, saí e fui atender a outro, né? Mas ele saiu e foi atender a outra pessoa e deu espaço para outra pessoa. Quer dizer, nem a gente indo atender, fazer um socorro fraterno, fazer um diálogo fraterno, se nós não tivermos nos policiado, se nós não estivermos fazendo as coisas certas, se nós não... nós somos... Eu até costumo dizer que nós estamos no Big Brother 24 horas. É nós dormindo e sendo vigiadas. Né? Vigiados, como queiramos falar. E então, diz aqui, não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, e eu estou olhando o tempo, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médio, todo grupo que se crê privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que outra parte estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a influência de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria em nome de todos. Espíritos encarnados devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. O médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo, as comunicações das principais médios, que recebem o cunho da lógica e da autenticidade dos nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Isso foi dito por um discípulo, né, do apóstolo Paulo, Erasto, Paris, 1862. Aí aqui segue amanhã, né, no capítulo 11, com nosso irmão Ivan Augusto. Então, eu peguei algumas coisas que bem interessante, mas o tempo é nosso, é muito urgente, né? Eu peguei umas coisas bem interessantes que falam o seguinte:
Os apóstolos, no tempo de Jesus, morriam cantando e ensinando ao mundo o que é ter fé de verdade. E nós sabemos disso. O tempo melhor remédio e melhor juiz para fazermos nossas escolhas é o tempo de a gente escolher o que é bom e o que é mal. A área da ampulheta nunca pode cair e cada grão que escapa é um pedaço da sua vida indo embora. Enquanto você prende os seus olhos no ontem, você perde a chance de criar um amanhã diferente, porque reviver histórias antigas e assinar um decreto de repetir, ao invés de mudar-se, ao invés de melhorar-se, ao invés de soltar a âncora, de andar, de viajar, de continuar a seguir. Mas hoje perdemos de escolher. Podemos recomeçar, podemos ressignificar. E diz assim: o passado é a memória, o futuro é o mistério, mas o presente é o milagre. Então vamos viver o dia, vamos viver a hora, vamos viver tudo que. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu fiz uma unção de um bocado de livros. Então, vamos viver de uma forma unânime, vamos viver com mais alegria, vamos viver com mais entusiasmo, vamos viver com mais força de energia, com mais força de fé, sabendo que temos um Pai que nos cuida, que nos ama, que nos ampara, que nós nunca estamos sozinhos. Não importa qual seja a aflição, não importa qual seja o teu sofrimento, Ele sabe de todas as coisas. Eu peguei aqui, ainda temos um minutinho aqui, no livro Pão Nosso, por sinal é a nossa abertura, né? Mas eu peguei já no 165, Falsos Discursos. Tiago 1,22 diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nem todo aquele que está com a Bíblia debaixo do braço, nem todo aquele que diz, eu sei de tudo, eu tenho muita sabedoria, eu sei tudo, que se quiser eu sei o evangelho de cabeça para baixo, indo e voltando. E a prática? E a misericórdia pelo próximo? E a misericórdia por aqueles que estão nos presídios, muitas vezes até injustiçados, aqueles que estão nas ruas perambulando, aqueles que muitas vezes estão nas ruas, não mais fisicamente, perambulando porque ainda não se encontraram, que estão nos hospitais, e nosso tempo chega, e então a gente vai, como sempre, né, para o nosso louvor, agradecendo imensamente. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está em bronze, que parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo compreender, entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. E repete. Aí Jesus vai nos diz, eu lembrei agora de Margot, no dia do aniversário dela. Quando você sente medo, do seu lado eu estou, e é bom que você sinta, que eu saiba que eu sinta a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para nos amadurecer, e depois vem novidade para todos nós. Eu cuido de ti. E é isso. É crendo, é confiando. Sintamos não só as coisas que o mundo nos oferece, que do mundo a gente deixa, mas sintamos o que Deus nos oferece, o que Ele já nos livrou e o que Ele ainda tem de nos livrar, o que Ele tem de nos dar. Aprendamos a agradecer, amanhecer agradecendo, anoitecer agradecendo o dia.
Como diz Paulo em Tessalonicenses, em tudo dai graças. É dando graças que a gente recebe graças. E então a gente agradece ao Papai do Céu por mais um dia, pela oportunidade, por todos os talentos que nos deu, pela essa voz, pelos ouvidos, para ouvir tudo o que a gente fala, e principalmente nós que estamos falando, por toda a Jesus. Então, Jesus, nosso irmão maior, guia, modelo, que nos inspira, que nos intui, a Maria Santíssima, Virgem de Nazaré, cuide e acalenta o coração de cada um que aqui está presente, encarnados e desencarnados, em busca da melhora, em busca do burilamento. A doutora Bezerra de Menezes, meu muito agradecimento. A toda a egrégora de luz que aqui se fazem presente. Nós te agradecemos imensamente por sempre fazer parte dessa equipe, de todos que aqui compõem, em todos os lares, em todos os cantos do mundo, aqueles que estão em guerras físicas, outros em guerras íntimas. Acolha cada um. Muita paz e muita luz no coração de vocês e de todo mundo, graças a Deus. Essa prece, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se encontrar algum irmão precisando de ajuda, que seja encaminhado a um hospital, a uma colônia espiritual ou a um lugar adequado às suas necessidades, e que todas as energias deletérias sejam recolhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Peço para a espiritualidade superior a permissão para encerrarmos o nosso evangelho dos nossos lares desta noite. E até amanhã com o nosso evangelho. Paz, amor e luz a todos e uma boa noite. Paz